Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre os seus queridos, seus familiares, seus amigos, sobre todos aqueles que estão ao seu redor, com quem você convive, e haja paz nos seus corações em nome de Jesus. Estamos mais uma vez reunidos como Igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes, e queremos louvar a Deus e adorá-lo, e sempre o fazemos com muita alegria, com muita adoração e louvor. Eu quero compartilhar com você dois versículos da Palavra do Senhor que se encontram no Salmo 42, ele diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Que bom, meus irmãos, podemos cultuar ao Senhor juntos. Mesmo que estejamos distantes fisicamente, não estando no templo, mas nós podemos estar juntos em espírito, como sempre o fazemos em espírito e em verdade. E assim o Senhor recebe a nossa adoração. E quero convidar você agora a cantar os louvores que seguem, o próximo louvor que nós vamos cantar. Estamos aprendendo o hino do mês, o louvor do mês, e depois ouviremos a mensagem do Senhor, que esta mensagem fale ao seu coração. Teremos a parte com as crianças, que elas também possam aproveitar esse momento. E enfim, irmãos, todos os atos do culto fale ao seu coração e você seja edificado no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar e pedir ao Senhor a sua bênção em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento, por este culto de adoração, de louvor ao teu nome. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha ministrar a nossa vida e o Senhor nos dê a tua paz, a tua alegria, as convicções do Senhor no nosso coração, que a mensagem venha, Senhor Deus, diretamente ao nosso coração, à nossa necessidade. Sim, Deus, nos desafiando para vivermos cada vez mais perto do Senhor. Nós queremos te pedir por toda a tua igreja e todos aqueles que estarão vendo, ó Deus, este vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Sejamos pelo Senhor edificados e toda a glória seja dada a Ele. Deus te abençoe. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, só há um
teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Chup churururururu, chup churururururu, chup churururururu, chururururururu. Havia uma casinha na areia, havia uma casinha na areia. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. Havia uma casinha sobre a rocha, havia uma casinha sobre a rocha. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha não caiu. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha não caiu. Eu sou como a casinha em construção, eu sou como a casinha em construção. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Jesus é a minha salvação, Jesus é a minha salvação. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Havia uma casinha na areia, havia uma casinha na areia. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. Havia uma casinha sobre a rocha, havia uma casinha sobre a rocha. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha não caiu. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha não caiu. Eu sou como a casinha em construção, eu sou como a casinha em construção. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Eu era construído na areia, agora estou na rocha da minha salvação. Jesus é a minha salvação, Jesus é a minha salvação. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Pois Ele entrou em minha vida e está reconstruindo o meu coração. Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei
a te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver pra ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti, e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu
Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso tão gracioso, sempre bondoso Deus seja com cada um de vocês. Bom, agora vamos ouvir a mensagem de Deus, vamos refletir na palavra de Deus e procurar saber o que Deus tem para nós nesta hora, tá bom? Eu convido vocês para que juntos leiamos no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 16. Provérbios, capítulo 13, versículo 16 diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Vou ler de novo. O texto diz, Provérbios, capítulo 13, versículo 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Hoje, vocês sabem que existe aí um ditado popular que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Já viu esse ditado? Pois é. Por isso hoje eu gostaria de falar sobre os insensatos do mundo. Os insensatos do mundo atual. Insensato nada mais é, ou tolo, é uma definição para quem age com ingenuidade, de maneira infundada e boba. Exatamente. Insensatez ou tolice é uma definição para quem age com ingenuidade, de maneira infundada e boba. Também é considerado insensato todo aquele indivíduo que age com muita vaidade pessoal, sem perceber as suas próprias falhas. É isso mesmo. Agir com tolice, com as coisas de Deus, pode resultar em sérias consequências para a nossa vida. É isso mesmo, vou repetir. Agir com tolice ou com insensatez com as coisas de Deus pode resultar em sérias consequências para a nossa vida. A maioria das vezes, o comportamento insensato foi pedra de tropeço de muitos personagens na Bíblia. Por serem insensatos, sem juízo, doidos, malucos e loucos, agiram de forma profundamente contrária à vontade de Deus, trazendo grandes perdas e grandes tropeços na vida de muitos personagens da Bíblia. E hoje nós veremos com vocês, exatamente hoje, veremos com vocês sobre quem são os insensatos do mundo presente. Quem são os insensatos do mundo atual ou do mundo em que vivemos? Insensato, meu irmão e minha irmã, insensato significa, o significado de insensatez é desprovido de juízo, ausência de prudência. E alguns sinônimos para a insensatez são essas: demência, loucura, ausência, ou melhor, desorientação e aluamento. Vou repetir: demência, loucura, disparate, desorientação e aluamento. Estes são os significados e alguns sinônimos de insensatez. E eu pergunto, será que existe hoje, em nossos dias, pessoas assim no mundo? Pessoas insensatas, pessoas sem juízo, pessoas tolas, pessoas loucas, pessoas desorientadas, desprovidas de juízo e pessoas imprudentes?
Será que existe hoje no mundo em que vivemos pessoas assim? Meu irmão, minha irmã, sim. E não são poucos. Não são poucos. Aliás, são muitos que vivem uma vida insensata no mundo atual. Quem são eles? Quem são os insensatos desse mundo presente? Se nós fôssemos aqui tentar descobrir algumas características, alguns sinais, algumas evidências na vida dessas pessoas insensatas que vivemos no mundo, o que nós poderíamos ver e encontrar neles? Hoje, nós veremos então juntos quem são os insensatos do mundo atual. Quem são eles? Primeiramente, meu irmão e minha irmã, meu amigo, primeiramente, insensato, louco, desprovido de juízo é todo aquele que diz que não há Deus. Todo aquele que diz que não há Deus é um insensato, sem juízo e louco e profundamente tolo. A Bíblia diz isso, não sou eu que digo, mas a Bíblia diz no Salmo 14, versículo 1 está escrito: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Só quem é insensato, desprovido de juízo, louco, tolo, profundamente desligado da realidade do mundo espiritual, do mundo real, é que diz que não há Deus. O primeiro insensato, então, meu irmão e minha irmã, é aquele que pode ver a criação, os céus, a terra, as estrelas, a lua, o sol, os mares, as belas flores, as árvores frutíferas, as aves e todo tipo de animais, e o ser humano com seu corpo perfeito, em perfeito funcionamento, tudo precisamente traçado, e dizer que não há Deus, que não há Criador. Percebe-se tudo, vê tudo, analisa tudo, se admira com tudo, mas diz que não há Deus. Esse é o nosso primeiro tipo de pessoa insensata que nós encontramos no nosso mundo. Com tudo isso, como é que pode tudo isso ser perfeitamente, como tudo isso pode ser perfeitamente criado sem um Criador? Tudo que existe e que nós podemos contemplar no mundo foi planejado. Como tudo pode existir sem um planejador? Por trás, meu irmão e minha irmã, de todas as coisas, de toda essa maravilhosa criação, está um Deus todo-poderoso. Está um Deus criador de tudo e todo-poderoso. Por tudo isso, então, e muito mais, é uma insensatez dizer que não há Deus. Então, primeiramente, temos aqui os insensatos do mundo que dizem que não há Deus. Salmo 14:1 diz o tolo, o insensato, sem juízo no seu coração, Deus não existe. Esse é o primeiro tipo de pessoa que nós encontramos no mundo que a Bíblia chama de insensato. É todo aquele que diz que não há Deus. Segundo lugar, nós encontramos um segundo tipo de pessoas também no mundo em que a Bíblia também os classifica como insensato, é todo aquele que não tem um alicerce firme em sua vida. Todo aquele que não tem um alicerce sólido em sua vida é realmente profundamente insensato e sem juízo. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, versículo 26 a 27, está escrito: mas quem ouve as minhas palavras
e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína, e foi grande a sua queda. Queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos, é de fato uma grande insensatez não ter um alicerce sólido na nossa vida. É tolice ter um alicerce feito de coisas que são passageiras, tais como materialismo, popularidade, bens terrenos ou os prazeres do mundo. Todas estas coisas são passageiras e não constituem um bom alicerce. Esse alicerce é como a areia. Não tem fundamento e não tem firmeza. Quando cai a chuva, então transborda os rios e sopram sobre os ventos sobre esta casa que é edificada sobre areia, não tem fundamento, sobre essa vida que é edificada sobre essas coisas terrenas e passageiras e não sobre Cristo. Quando vem o vento, sopra o vento e então vem sobre aquela casa, a Bíblia diz que aquela casa cai. Ela cai. Toda a vida, toda a família, todo o clã familiar que é fundamentado, que não tem fundamentos e alicerces sólidos para a edificação da sua família, e que edifica tudo que é e tem sobre a areia, é insensato. Porque quando vem as lutas, provações, as diversidades, os ventos sopram, ela cai e é grande a sua ruína. Qual, meu irmão e minha irmã, meu amigo, você que me ouve, eu pergunto, qual é o alicerce da sua vida? Qual é o alicerce que você está edificando e fundamentando o crescimento e o desenvolvimento da sua família? Você tem um alicerce sólido como o Criador de Deus, ou como o Cristo de Deus, a rocha inabalável sobre o qual você pode edificar a sua casa? Você está edificando a sua vida sobre a areia ou sobre a rocha? A Bíblia chama de sábio todo aquele que edifica a sua vida em Cristo, sobre os fundamentos de Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo, sobre os princípios de vida de Cristo que Ele nos propõe. A Bíblia chama esses de sábio e não de insensatos. A Bíblia diz em Mateus 7:24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticam, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Há o insensato que está edificando a sua vida com um fundamento raso, passageiro, que não tem firmeza nenhuma, mas há outros que são sábios e prudentes, que estão construindo a sua vida sobre a rocha eterna, que é Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, em segundo lugar, é insensato ou insensata pessoa nesse mundo, todo aquele que não tem um alicerce sólido em sua vida. Quem fundamenta a sua vida nas coisas, areia, e não em Cristo, a rocha eterna, esse sim é insensato, é sem juízo. Pergunto mais uma vez, a sua vida está fundamentada em quem? Em terceiro lugar, um outro tipo de pessoas que nós encontramos, também podemos aqui colocar como característica de uma pessoa que seja profundamente imprudente, insensata, sem juízo, tolo ou louco, é todo aquele que vive no pecado e recusa o amor, o perdão e a salvação de Deus. Esse realmente é sem juízo, esse realmente é insensato. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 14, 9, está escrito: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos.
É isso mesmo, os loucos, os insensatos deste mundo, e são muitos, zombam do pecado, zombam do mal, zombam da injustiça. E essa é uma tremenda verdade. Meu irmão, minha irmã, durante esses muitos anos de experiência vivida, nesses 40 anos de vida pastoral, eu tenho visto muitos desses loucos no mundo, que não dão a mínima para o pecado, que zombam da vida que vivem e zombam da palavra de Deus. Eles levam uma vida de pecado e zombam e riem disso. Riem disso. Eles praticam injustiças, iniquidades, são corruptos e mal e se alegram e se folgam neste estilo de vida em que vivem. Riem e zombam daqueles que tentam viver uma vida de retidão. Todo aquele que não quer roubar, todo aquele que não quer se corromper, todo aquele que não quer se vender, todo aquele que não quer negociar princípios, são perseguidos pela maioria dessas pessoas, porque essas pessoas zombam do pecado e não estão nem aí para as coisas erradas que fazem. A Bíblia diz claramente que aqueles que cometem pecado e zombam e riam dos outros são loucos, são sem juízos, são perversos e serão punidos por isso, pois a paga do pecado, diz a Bíblia, é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso, viver em pecado é viver em completa insensatez. Viver na prática do pecado, se alegrar por isso, é uma grande insensatez. É insensatez rir e recusar o amor de Deus e continuar no pecado quando Ele nos mostra o seu amor e a sua misericórdia e oferece o perdão e a purificação de todos os nossos pecados. Ignorar esse amor e esta graça salvadora de Jesus e o perdão dele e a regeneração dele é verdadeiramente uma grandiosa idiotice e insensatez que um homem ou uma pessoa possa cometer. Então, outro insensato que encontramos no mundo, então, é todo aquele que vive no pecado e recusa o amor e o perdão e a salvação de Deus. Até quando você vai estar protelando a sua decisão por Cristo? Até quando você continuar vivendo essa vida nos prazeres do mundo? Pense nisso e seja sábio e não um insensato. Em quarto lugar, a Bíblia diz que é insensato todo aquele que diz que não precisa de Deus para nada. Nós encontramos muita gente desse tipo no mundo. É uma insensatez, uma loucura, alguma pessoa sem juízo. Mas eles dizem e afirmam isso, que não precisam de Deus para nada. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 28, 26, está escrito: quem confia em si mesmo é insensato, louco, sem juízo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem confia em si mesmo é insensato, sem juízo, louco, sem responsabilidade alguma. Existem muitos, e não são poucas as pessoas hoje pelo mundo, espalhadas pelo mundo, que dizem: não preciso de Deus, não preciso do Evangelho de Cristo, não preciso da salvação do Senhor. Podemos viver sem a ajuda de ninguém. Posso viver por mim mesmo. São muitos que dizem isso. Podemos cuidar de nós mesmos. Saúde, dinheiro, comida, segurança na vida e tudo que precisamos. Isto basta. Não preciso de Deus. É outro tipo de tolo, é outro tipo de pessoa insensata que existe no mundo. É aquele que diz
que não precisa de nada, que não precisa de Deus. Muitos dizem, eu posso controlar a minha vida. Quem controla a minha vida sou eu. Eu não pratico o mal, não sou assassino, não sou ladrão, não sou viciado, não sou beberrão, não sou espancador, não sou imoral, etc, etc. E não preciso ir à igreja. Não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de comunidade cristã, não preciso nada disso. Eu me basto. Não preciso de Deus. Essas pessoas têm plena confiança em si mesmo. A palavra de Deus nos diz que aqueles que confiam em si mesmo são tolos, são insensatos. A Bíblia diz, não há um justo sequer, não há uma pessoa que seja justa e boa, perfeita sequer no mundo. Todos pecaram, todos cometem erro e estão afastados da glória de Deus. E seu fim, todo aquele que confia em si mesmo, seu fim será a destruição. Todos aqueles que confiam em si mesmo, o seu fim será a destruição. É maravilhoso, meu irmão, minha irmã, ver a necessidade em nosso coração e na nossa mente, nos humilharmos e confessarmos os nossos pecados a Deus e receber deles o seu perdão. Pois há misericórdia em Deus, perdão no Senhor, nós recebemos a nossa salvação eterna quando nos rendemos a Deus e reconhecemos que necessitamos e precisamos dele. Portanto, confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio conhecimento, e Deus trará grandes bênçãos para a sua vida e para a sua família. Ele irá guiá-lo, protegê-lo e suprir as suas necessidades. Ele é um grande Deus. Portanto, é tolo nesse mundo todo aquele que diz, eu não preciso de Deus. Eu sou mais eu confio no meu taco. É um tolo, a Bíblia diz. Em quinto lugar, um outro tipo de pessoa, e que a gente também encontra por esse mundo aí afora, nos dias nossos atuais, que a Bíblia chama de insensato, sem juízo, louco, tolo, é todo aquele que não está preparado para a eternidade. É todo aquele que não está preparado para a eternidade. Eu pergunto a você que me ouve, se você morresse hoje, que pode ser que você morra daqui a pouco, aonde você passará a sua eternidade? Você já parou para pensar que você é um ser mortal? Que você um dia deixará esse mundo? E pós deixar esse mundo, para onde irá sua alma? Você já parou para pensar nisso? Pois é, quem não se prepara para a eternidade, quem não se prepara para uma vida pós-morte física, para o traslado para outro mundo, esse a Bíblia chama de louco, de insensato. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 12, versículo 16 a 21, está escrito assim, olha que interessante esta passagem. Então lhes contou esta parábola. Jesus está contando uma parábola aos seus seguidores. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, de tão grandiosa que ela é. Então disse, já sei, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenadas para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será tirada e exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha que coisa tremenda.
Esse é um tipo de pessoas que realmente é insensata, é louca, sem juízo. Só veja que ele gastou a sua vida, trabalhou, colheu, guardou, mas de repente Deus disse, você é louco, insensato, você gastou tanto tempo da sua vida só pensando em plantar e colher e guardar, e agora só em viver, curtir e desfrutar da vida. E aí se você chega à morte, vai para onde? Louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem ficará? Tudo que você guardou, plantou, para quem ficará? Isso é insensatez. Queridos, que tremenda mensagem temos aqui. Um homem rico que foi abençoado com muitos recursos, mas não reconhecia o grande Deus em sua vida e vivia apenas para si mesmo. Ele calculava o quanto seria grande a sua colheita naquele ano. Ele sabia construir e queria aumentar o seu celeiro. Certamente, como diz o texto, ele queria desfrutar a vida, pois disse à sua alma, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus o chamou de louco. Deus o chamou de insensato. Você já parou para pensar onde você passará a sua eternidade? É uma enorme insensatez não estarmos preparados para a eternidade. É uma loucura não estar se preparando para a eternidade. Algumas pessoas dizem, pastor, mas como o senhor pode ter certeza que há eternidade? O senhor já imaginou se não tiver eternidade? Então o senhor não aproveitou nada, o senhor não desfrutou nada da vida, o senhor não ficou aí na esperança da vida eterna. E se depois da morte não existir nada? Eu falei, olha, não terei perdido nada, porque por ter crido em Deus e estar esperando uma vida eterna, viver uma vida íntegra, uma vida regrada, a minha saúde, a minha família, eu tive uma vida tranquila e sossegada sem maiores problemas. Mas, e se tiver? E aí? Já não terei mais chance. Então, meu amigo, eu prefiro crer, eu sei que existe eternidade, pois o nosso Deus nos prometeu a eternidade e Ele é eterno. Não perde nada, absolutamente nada, quem por si só decide seguir a Cristo enquanto aqui nesse mundo, pois é insensatez viver uma vida sem se preparar para a eternidade. Confiar nas coisas da terra é insensatez, mas confiar em Deus é sabedoria. Então, outro insensato nesse mundo é aquele que não se prepara para a eternidade. E agora, finalizando, eu gostaria de citar mais uma característica de uma pessoa insensata no mundo. Aqui também pode servir para alguns cristãos, que se dizem crentes em Jesus, e seguidores de Cristo, discípulos. Talvez essa palavra sirva para você também. Pois, em sexto lugar, é insensato todo aquele que não está preparado para a volta de Cristo. É insensatez não está preparado para a volta de Cristo. Por isso, o nosso tema esse ano, como comunidade Ramo Novo, Igreja Sem Parede, é 2021, o ano da preparação. Porque é uma loucura, é uma insensatez estar vivendo uma vida pseudo-vida cristã sem estar se preparando para a vida eterna e para a volta de Cristo, que em breve se dará. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 25, versículo 1 a 13, está escrito assim: o reino dos céus, pois, será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas, loucas, sem juízos, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas, as sem juízo, as loucas, disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Não tem óleo. E elas responderam: não,
pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que o noivo virá, em que o Senhor virá. Veja, haviam 5 que estavam preparadas, levaram as candeias e um pouco mais de óleo para que pudesse estar mantendo as suas candeias. Mas as insensatas e as loucas não se preocuparam com a volta de Cristo, pegaram uma candeia lá, não sabe se com metade do óleo, já quase acabando o óleo, e não levaram o óleo para repor e ficaram para trás. E quando tentaram entrar, a porta havia se fechado. Portanto, é insensatez não estar preparado para a volta de Cristo. O Senhor Jesus ensina aqui a maravilhosa lição das 5 virgens prudentes e das 5 virgens nécias, loucas, insensatas. Portanto, é uma insensatez, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, ter uma lâmpada sem azeite, sem óleo. E quando então o noivo chegou, se levantaram todas aquelas virgens, somente 5 estavam preparadas e outras 5 não estavam preparadas e as suas lâmpadas se apagaram. Que cena lamentável! O noivo chega e não há azeite e elas não estão preparadas e a porta se fecha. Mais tarde elas chegam e tentam e o Senhor diz que não as conhece. Vigiai, pois não sabeis a hora e nem o dia em que o noivo virá. Portanto, preparai-vos já. 2021 é o ano da preparação. É uma insensatez não se preparar para a vinda do Senhor. É insensatez não ter o azeite suficiente de modo que as nossas lâmpadas venham a se apagar. O Senhor, meu irmão, minha irmã, o Senhor nosso Deus tem nos dado abundância de azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ter a plenitude do Espírito Santo em nossas lâmpadas, podemos ser cheios desse azeite, podemos estar preparados para a vinda do noivo. Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. O óleo de Deus é o Espírito Santo. Precisamos, nesses últimos dias, estar nos enchendo do Espírito Santo. Que não sejamos como as 5 virgens nécias, loucas e insensatas que se perderam para sempre. É realmente uma insensatez não se preparar para a vinda do grande noivo Jesus. Preparai-vos já. 2021 é o ano da preparação. Amém? Então, finalmente, como vimos, outro tipo de insensato nesse mundo é todo aquele que não está preparado para a volta de Cristo. Pergunto, você tem vivido uma vida como uma pessoa sábia ou tola? Prudente ou insensata? Quem são mesmo os insensatos desse mundo? Para recapitular, para que fique em sua memória, aqui estão eles. Quem são mesmo os insensatos desse mundo presente, desse mundo atual em que vivemos? Insensato, louco, sem juízo, é todo aquele que diz que não há Deus. É todo aquele que não tem um alicerce sólido em sua vida, que é Cristo. É todo aquele que vive no pecado, recusa o amor de Deus. É todo aquele que diz: não preciso de Deus para nada. É todo aquele que não está preparado para a eternidade. E, sobretudo, é aquele também que não está preparado para a volta de Cristo. Esse foi o texto básico que nós lemos nesta noite na introdução da nossa mensagem, Provérbios 3,16. Todo homem prudente age com base no conhecimento.
mas o tolo expõe a sua insensatez. Todas as pessoas que pensam assim, que dizem isto, estão expondo a sua insensatez, a sua tolice, mediante essas afirmações. Pergunto, quem é você neste mundo em que vivemos? Quem é você na atualidade? Um homem prudente ou um homem sensato? Um sábio ou um louco? Acredite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, acredite. Deus é real. Ele ama você e Ele quer salvar a sua vida e Ele quer lhe dar a eternidade. Seja sábio e venha para Deus. Só quem é louco rejeita o seu amor, a sua bondade e a sua salvação. Sem Deus, eu sei, sem Deus, sem certo ou errado, mas também sem ordem e sem propósito na vida. Um mundo sem o alicerce divino será sempre prestes a desabar. Pense nisso. Que tipo de pessoa tem sido você? Espero que você, com o conhecimento que você recebeu hoje, você seja sábio, porque o tolo expõe a sua insensatez. Pense nisso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Ouça essa canção, já já voltamos para orar por você e a sua família. Não olhe mais para trás, é hora de ter fé e de ter certeza. Não se entristeça mais pelo temor do futuro. Segure firme em seu coração Esta verdade que nunca mudou e que sustém o mundo. Só o Senhor é Deus, Ele está no controle e guarda seus filhos. Só o Senhor é Deus, escolhemos crer nele e nunca ter medo. Não há poder que supere ou iguale o de Deus. Oh, 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 só o Senhor é Deus. Oh, 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 só o Senhor é Deus. Já se aproxima o fim, mas desde a criação a promessa vale, ela perdurará, pois seu autor é eterno. Nada que o homem tentar deturpar, Nem decepções, nem tristeza, nem dor vencem o amor de Cristo. Só o Senhor é Deus, Ele está no controle e guarda seus filhos. Só o Senhor é Deus, escolhemos crer nele e nunca ter medo. Não há poder que supere ou iguale o de Deus. Oh, 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 só o Senhor é Deus. Oh, 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 só o Senhor é Deus. Ele nunca abandonou, nem mesmo um pardal, nem mesmo um pardal. Esta terra e tudo que contém ainda são o seu domínio e Ele nos protegerá. Cuida de você e também de mim, tudo Ele sabe ver. Cuida de você
e também de mim, cuidará pra sempre, Ele prometeu. Ele prometeu. Filhos, só o Senhor é Deus. Escolhemos crer nele e nunca ter medo. Não há poder que supere ou iguale o de Deus. Oh, 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 só o Senhor é Deus. Oh, 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 só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Muito bem, meus irmãos, glórias a Deus por este culto tão poderoso, tão abençoado que nós tivemos, as canções que cantamos, as orações, o trabalho com as crianças e, por fim, uma mensagem tão desafiadora. Graças a Deus pela vida do pastor Paulo. Muito obrigado pela mensagem, pastor, que tanto nos desafia, que fala de fato ao nosso coração sobre aquilo que devemos, da maneira como devemos viver diante de Deus. Não sendo insensatos, mas sendo prudentes, sábios diante do Senhor. E que nesta noite, neste dia, você, meu querido irmão, minha querida irmã, possa tomar sim esta decisão de andar uma vida prudentemente na presença do nosso Deus. Que em nome de Jesus você possa refletir nessa palavra e ter aí a sua vida cada vez mais próxima do Senhor, cada vez mais parecida com Jesus. É isso que nós desejamos, é isso que queremos ser. Estamos aí no limiar dos acontecimentos deste mundo e podemos ver que a mão do Senhor está sobre a nossa vida e nós precisamos estar na sua presença. Vamos orar, encerrando em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este culto, obrigado pelas palavras que ouvimos, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra ela é aquela que exorta, que admoesta, que nos enche de graça, de misericórdia, Senhor. E fala ao nosso coração para que possamos estar cada vez mais perto do Senhor. Desejamos, sim, ó Deus, obedecê-lo e andar contigo, parecermos mais com Jesus. Senhor Deus, ajuda-nos como igreja do Senhor. Ajuda-nos como teu povo, para que andemos na tua presença até aquele dia, o dia do grande arrebatamento da tua igreja. Louvamos-te, Senhor Deus, e pedimos as tuas bênçãos sobre o teu povo. Nos despedimos agora debaixo desta guarda e proteção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe meu irmão querido, minha irmã querida, que esta semana seja uma semana de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Domingo estaremos juntos para mais um culto. Tenha uma semana abençoada. Um abraço. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.